Avaliação sem teste é possível? Esse é o Pode Criar e nós estamos numa temporada falando sobre avaliação. E eu quero começar perguntando para o nosso quarteto, que na verdade eu vou perguntar para vocês três, sobre isso. É possível fazer uma avaliação sem teste? Ah, essa pergunta é boa. É possível fazer uma avaliação sem teste desde que você use a sua cachola. Porque assim, ó, a gente vai precisar, numa avaliação sem teste, pensar muito sobre desenvolvimento, né? Então, a gente precisa conhecer muito bem sobre domínios do desenvolvimento, sobre a criança, né? O desenvolvimento da criança global ali, para conseguir fazer uma avaliação sem teste. E claro que uma avaliação sem testes, ela não é feita só do brincar. Então, eu não vou só sentar com a criança e brincar com a criança e falar, opa, isso é uma avaliação sem testes. Não, uma avaliação sem testes, ela pode ter entrevistas, ela pode ter momentos de observar vídeos da criança em contextos diferentes. Eu posso ir, né, em ambientes que a criança frequenta para observar essa criança nesse local. Então, a avaliação sem testes, a gente pode pensar, ela não é muito estruturada, eu vou lá e vou observar a criança. Não, ela tem uma estrutura, desde o momento da anamnese, esse momento de observação, né, o momento dos registros que eu vou fazer, e eu posso também, nesse momento, aplicar ali um protocolo onde eu consigo ouvir o relato dos pais sobre o desenvolvimento da criança. Então, ela não é uma avaliação sem testes, né? Ela é uma avaliação, às vezes, sem métricas, né? Mas ela é muito qualitativa e ela consegue olhar muito bem para o desenvolvimento dessa criança. Eu acho isso super importante, até porque eu acho que nos últimos tempos aí, algumas pessoas se perderam no campo da avaliação, achando que a avaliação é só testes. E eu acho que nenhum nem outro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com avaliações que são estruturadas demais e só tem resultados de teste, só resultados quantitativos e pouco tem sobre o olhar do terapeuta, do raciocínio clínico do profissional que está avaliando, né? Eu acho importante também a gente pensar que o que é um teste? Teste é uma ferramenta para testar uma hipótese. Então, teste nada mais é do que isso. É uma ferramenta que vai testar uma hipótese que foi formulada na anamnese pelo clínico, né? E diante disso, eu posso ter várias formas de testar a minha hipótese. Então, teste é só uma ferramenta, né? Bem disse, né, a Michele, a gente vai precisar realmente usar muito do nosso raciocínio clínico. E em que casos que a gente deve fazer uma avaliação sem teste? Eu acredito que quando a criança ela não responde aos testes padronizados, a gente vai usar de uma avaliação sem testes, porque daí a gente vai conseguir ter o olhar sobre o desenvolvimento, sobre as potencialidades da criança, sobre os déficits que ela apresenta, através desse olhar qualitativo e não quantitativo, quanto o teste traz. Porque nem toda criança ela vai conseguir responder a uma testagem padronizada. Eu digo muito que, assim, ó, a criança entrou na sua sala, ela não tem uma responsividade ali, né, uma orientação social, ela não compartilha a atenção com você, ela ainda está ali muito no explorar esse ambiente, né, essa criança não tem habilidades básicas muito bem desenvolvidas, vai ser muito difícil aplicar um teste onde eu vou observar o desenvolvimento dela de forma quantitativa, porque pode ser que ela não responda, né, e uma das grandes dificuldades para mim na Bayley com crianças com autismo é essa. Nossa, não funciona. Não rola. Então, assim, eu fiz a Bayley, eu comprei tudo, e aí teve uma hora que eu falei, o que eu faço? E aí? E as crianças não respondem a esse tipo de avaliação. A criança não tem ainda controle instrucional, a criança não tem orientação social, ela não vai responder um teste formal.
Não vai. Então, a mesma coisa para levantar para diagnóstico de autismo mesmo. Hoje a gente tem que, né, de dizer se a criança tem comprometimento intelectual ou não. Algumas crianças que estão em diagnóstico precoce, que ainda nem iniciaram intervenção, que têm ainda uma baixa responsividade, uma baixa orientação social, elas não vão responder a testes de QI, como, por exemplo, som R, né? Então, não é seguro ainda dizer se essa criança tem algum nível de comprometimento intelectual ou não, porque ainda é muito cedo para isso. Ela não vai responder essa testagem padrão. E aí a gente vai precisar usar muito do nosso conhecimento, que eu disse inicialmente, sobre todas as áreas do desenvolvimento. Então, assim, ó, um diferencial que para mim foi grande na minha vida eu não sou psicóloga. Então, eu não pude usar testes da psicologia. E o que aconteceu? Eu comecei a ter que estudar muito memória, atenção, planejamento e ver na criança como ela executava essas habilidades. Então, se eu vejo uma criança planejando ações no brincar, eu falo, bom planejamento. Quando eu vejo uma criança que consegue registrar uma informação que eu dou e depois usar, memória operacional. Então, eu consigo hoje ter uma avaliação qualitativa muito boa, porque eu conheço muito bem das Você áreas. tem o domínio teórico dos conceitos, né, que a gente vai avaliar. E eu acho que isso é perfeito para uma avaliação sem teste. A gente tem que ter um domínio teórico do que a gente está avaliando muito bem. E saber observar a criança, né? Eu acho que isso também é. Porque quando eu tenho esse domínio teórico e eu sei como observar, eu sei que quando a criança ela pega ela pega um bloquinho maior e ela tenta encaixar no menor e ela não consegue, mas se ela fizer ao contrário, ela consegue, eu sei que isso é planejamento, né? Então, se a gente começa a fazer esse tipo de observação através da teoria que a gente tem, nós conseguimos ter resultados bons em relação ao que eu estou me propondo a avaliar. Perfeito. E eu gostaria de pedir agora, assim, quais orientações vocês conseguem pensar para orientar os profissionais a fazer uma boa avaliação sem teste? Eu acho que é dominar o conhecimento do que você precisa avaliar. Então, dominar os construtos, sabe? Aqueles construtos de memória, de atenção, de função executiva, de linguagem, de função executiva, de motricidade. Domina isso, que você vai olhar para a criança e não há que ela faz. Você sabe o que ela está querendo te dizer ali. E aí você não vai depender de um teste, né? Porque o que eu vejo, assim, as pessoas pegam um teste querendo uma resposta pronta, mas ela não leu nem o manual para saber o que está sendo avaliado naquele instrumento. Então, eu via muito isso quando eu construo, né? Hoje eu não estou mais na avaliação diagnóstica, estou mais na avaliação para intervenção. Mas quando eu construía os relatórios, eu conseguia descrever muito bem todas as habilidades de desenvolvimento da criança, porque eu sabia exatamente o que ela estava, né, oferecendo ali naquele momento de avaliação. Ô, gente, olha só, nós falamos isso em todos os episódios dessa série de avaliação, a importância do raciocínio clínico do terapeuta. Então, a gente precisa saber muito bem de desenvolvimento infantil, de domínios do desenvolvimento, de construtos aí da aprendizagem, tanto na anamnese quanto na avaliação de bebês, numa avaliação sem testes. Então, o papel do profissional que está ali avaliando é muito importante. É como eu disse lá no início, é usar a cachola mesmo, não tem como. E uma coisa que aconteceu essa semana me fez pensar sobre isso, nós tivemos uma educação que não nos ensinou a pensar. Eu lembro dessa ideia de não tem muito o que pensar, vai e faz. Não tem muito o que pensar, é A mais B, não tem muito o que pensar. E aí, esse a fórmula da matemática, né? Isso, não tem muito o que pensar. Lógica. Exatamente, e eu estava fazendo uma atividade escolar com a Bia, e aí eu falei assim, filha, não tem muito o que pensar, é isso aqui que você tem que fazer. Eu, olha para isso, sabe? Então, nós fomos construídos sem ter o que pensar. E hoje, dentro de uma avaliação, a gente precisa pensar. Pensar é a maior habilidade que o terapeuta tem
Para a gente conseguir pensar, né, Michele, a gente precisa ter um substrato teórico ali dos construtos para a gente conseguir pensar. Eu consigo observar, mas a minha observação ela é feita através de uma base teórica. E aí a gente tem alguns instrumentos que, embora não sejam testes, eles podem nos auxiliar nessa observação do comportamento e nos direcionar numa observação do nosso raciocínio. O nosso checklist brincar. Me diga aí, pode nos ajudar nessa avaliação? Com certeza, o checklist do brincar, ele vai mostrar como essa criança brinca. E ver essa criança brincando vai nos mostrar habilidades. Então, né, aquilo que o David está falando, no momento que ela pega 2 bloquinhos e consegue encaixar, que habilidades ela está usando ali? Motricidade, raciocínio, né, noção espacial. Então, eu consigo observar o desenvolvimento da criança através do nosso checklist do desenvolvimento, onde a criança está em algum nível. E como o checklist ele é bem concreto, te mostra exatamente as áreas ali de exploratório, funcional, pré-simbólico, simbólico de regras, eu consigo saber o nível também intelectual dessa criança. Porque se eu pego uma criança de 5 anos que está no exploratório, essa criança não tem um nível de cognição bom, né? Alguma coisa está faltando ali. Gente, eu lembro de uma criança que eu avaliei com um nível institucional muito baixo e não conseguia responder a nenhum tipo de testagem. E era uma criança um pouco mais velha, de 4 anos de idade, assim, uma baixa reciprocidade mesmo, e, sim, muito difícil de, inclusive, de sentar e brincar com ela. Então, a forma que eu tive para avaliar essa criança, inclusive, eu avaliei ela fora da clínica, porque era muito difícil, ela ficava muito desorganizada dentro do consultório, eu avaliei ela no jardim aqui da clínica, então eu levava um brinquedo de cada vez e só observava ela brincando, e principalmente brincando com os pais, que é quando ela tinha uma resposta melhor. Então, a partir disso, eu consegui avaliar todas as áreas. Então, eu escolhi brinquedos específicos que eu conseguia observar habilidades específicas e a resposta dessa criança a esses brinquedos. Então, quando eu apresentava um brinquedo de cada vez para essa criança, era muito mais fácil de eu observar a habilidade que ela tinha do que eu deixar brinquedos livres para essa criança ir escolhendo um porque ela não permanecia. Eu vejo assim, avaliar sem teste é mais difícil, exige da gente muito conhecimento. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter ferramentas como o nosso checklist do brincar ou outras ferramentas que vão nos guiar a nossa observação. Até mesmo eu posso usar uma Bailey para avaliar sem teste, tendo ali uma orientação dos itens que eu preciso avaliar, quais questões. Isso é muito importante, né? Tudo que a gente conversou hoje aqui, para a gente avaliar, é muito mais do que aplicar teste. A gente tem entrevista, a gente tem observação, a gente tem checklist, e isso vai trazer mais riqueza para a nossa avaliação. Então, a gente espera vocês no próximo episódio, onde a gente vai falar mais um pouco sobre avaliação. Tchau, gente. Tchau.